Fala aí, meus queridos, boa noite. Quem fala com vocês é o professor Marcos, tá? E hoje vou estar passando a parte 1 da nossa correção dos exercícios, tá? Optei por não passar a parte 1 e 2 tudo de uma vez, porque senão eu acho que ia ficar muita coisa, pois é um capítulo muito extenso e ele tem muitas questões. Então eu acho legal a gente fazer por parte, tá? Vou anexar junto desse vídeo da correção o vídeo da parte 2 da nossa explicação teórica da aula, para vocês terem subsídio para responder o restante dos exercícios. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos iniciar o nosso módulo 7 com a pergunta 1. Explique a concepção de conhecimento como crença justificada e verdadeira. Pessoal, partindo desse princípio, nós devemos nos remeter a Platão, tá? E pensar na crença, né? Que ele fala que o conhecimento ele deve ser uma crença justificada. O que seria isso? É uma crença que ela tem um embasamento, ela tem uma comprovação, ela tem uma maneira de ser respaldada como verdade, tá? E aí sim ela atribui, neste caso, ela se torna conhecimento. A crença em si, apenas crer, ela não é uma coisa suficiente para que isso seja conhecimento, tá? Ela tem que ser respaldada, ela tem que ser comprovada, ela tem que ser justificada, ok? Vamos então formular a nossa questão e para aqueles que já responderam, possivelmente poderão corrigir aí ou completar, ok? Lembrando que é muito importante que vocês conservem aquilo que vocês colocaram e apenas corrijam, não apaguem e coloquem tudo, porque aí vocês vão estar anulando o trabalho que vocês tiveram e realizaram, tá? E eu valorizo muito isso. Então vamos lá. Aliás, valorizo muito a tentativa de se fazer os exercícios, né? Isso que eu quis dizer. Então vamos lá. A conceituação do conhecimento como crença justificada e verdadeira tem sua origem na filosofia de Platão e permanece muito influente nas discussões sobre a teoria do conhecimento. De acordo com ela, a formação do conhecimento deve articular adequadamente crença, justificação e verdade. A crença é uma condição necessária, mas não suficiente do conhecimento. Uma crença justifica-se quando é acompanhada por evidências, olha o que eu falei para vocês, racionais e práticas, fornecidas pela razão e pela experiência, que sustentem a verdade. Então, o que ele está falando aqui é que uma crença que ela é respaldada, né, vamos dizer assim, por experiências práticas e por evidências racionais, e com isso, né, ela possa ser comprovada, então nós temos aí o nosso conhecimento, uma crença justificada, uma crença respaldada, referenciada. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Olha aí, questão de múltipla escolha. Vamos lá, então. Olha, vai falar do racionalismo e do empirismo, né? Vamos ver. O racionalismo e o empirismo, correntes filosóficas do denominado pensamento moderno, tiveram em comum. Então, é para a gente colocar o que ambas tiveram, né? O que essas duas correntes elas tiveram em comum. Vamos lá, letra A. A preocupação com o problema do conhecimento acerca da realidade, embora por métodos distintos. O interesse especulativo com vistas à elaboração da elaboração da teologia católica, nós não estamos falando de religião, tá? A compreensão da filosofia como uma disciplina exata e resultante da experiência, a sua filiação aos pressupostos fundamentais do pensamento grego original e a vinculação dos princípios da filosofia crítica do iluminismo. Pessoal, vamos lá então, vamos fazer uma análise. A alternativa correta aqui que nós devemos analisar é a alternativa A, de amor. A preocupação com o problema do conhecimento acerca da realidade. Ambas teorias, tanto a teoria, o método, né, a teoria do racionalismo como do empirismo, elas têm em comum a sua preocupação do conhecimento acerca da realidade. Só que elas têm métodos distintos. Uma vai valorizar a experiência e a outra vai priorizar, nesse caso, aí, o conhecimento. Aliás,
vai priorizar a questão racional, a questão aí das referências, né, racionais e tudo mais. O que nós temos de diferente? O racionalismo, quando ele leva em conta essa questão da racionalidade, ele vai falar que os instintos, eles nos enganam, ele vai falar também que se nós acreditarmos nos nossos instintos, nós podemos cair em contradições, como o Sol ser menor do que a Terra, tá? E ele vai falar que o conhecimento, ele vem antes, tá? O ser humano ele já nasce com esse conhecimento. Já o empirismo ele vem falar, não, o ser humano ele não nasce com esse conhecimento. Ele é adquirido, ele nasce com a capacidade de raciocinar, mas ele não nasce com o saber propriamente dito. Ele é construído a partir da valorização das suas ideias. Aliás, perdão, da relação das suas sensações. Falando de ideias aqui, tá? Então, o empirismo, ele vai valorizar as sensações, ele vai valorizar as experiências. Era esta a palavra que eu queria lembrar, experiências, tá? Então, elas vão se diferir, porque uma vai levar em consideração, ele vai levar em conta que o conhecimento já nasce no indivíduo, a outra teoria, ela vai falar que o conhecimento ele é adquirido a partir das nossas experiências. Quando eu falo de conhecimento empírico, eu falo de conhecimento de vivência, de experiência de vida. Ok, pessoal? Vamos para a questão 3, mais uma questão de alternativas. Vamos lá, então. Número 3. As afirmativas seguintes fazem referência à discussão sobre a fonte do conhecimento. Ok. Leia-as e depois assinale a alternativa correta. Nós temos de 1 a 4. Vamos ler aí. Vamos lá, então. O empirismo, ao identificar nos sentidos do corpo o início do conhecimento, despreza a participação da razão no conhecimento. A primeira parte da afirmativa, ok. Mas a segunda ele não despreza, tá, pessoal? Isso aqui seria uma negação à participação da razão. Isso aí está errado. Não é esta questão, tá? Vamos à próxima. Apesar das suas diferentes perspectivas, racionalistas e empiristas concordam quanto à impossibilidade de obtermos conhecimentos seguros e definitivos. A questão errada, nós até falamos, né, na introdução ali na questão anterior, que se você tem, por exemplo, né, podemos utilizar esse exemplo, uma crença comprovada, uma crença embasada e justificada, nós atingimos conhecimentos seguros, né? Atingimos o conhecimento de maneira segura. Então, vamos para a 3. Para os filósofos empiristas, ok, né? Vamos lá, então. Os seres humanos nascem com a capacidade racional, mas não com ideias na sua mente. Ótimo, falamos isso agora mesmo. Ele nasce com a capacidade de ser racional, de raciocinar, mas ele não nasce com o conhecimento propriamente dito, né? Diferente dos racionalistas que falam lá do conhecimento inato, né? A priori, ele nasce com o conhecimento. Vamos à questão 4, então. O racionalismo atribui a razão à fonte do conhecimento, advertindo que os sentidos não são um ponto de partida confiável para a verdade. Exatamente, o racionalismo ele vem e faz uma crítica aos sentidos, tá? Inclusive ele fala lá do exemplo do Sol, ele ser menor do que a Terra, diante, né, do que os nossos sentidos, no caso a visão, ela pode enxergar. Então, esta questão está correta. Vamos então, ficamos com a alternativa D de dado. Aqui, ó. A alternativa 3 e 4 estão corretas. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima página. Talvez demore um pouquinho para carregar, porque a internet não está muito legal aqui. Já carregou. Vamos dar um zoom aqui para que possamos ler melhor. Aí, ótimo. Vamos então para a questão 4, pessoal. Número 4. Identifique a alternativa que se refere corretamente ao debate filosófico sobre o conhecimento.
Tá? Ressalto a vocês que nas discussões filosóficas sobre o conhecimento prevalece a noção de que se trata de uma relação que envolve o sujeito capaz de conhecer e o objeto passivo de ser conhecido. Sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, né? Tinha isso lá na nossa explicação, na nossa aula teórica. Vamos então analisar a alternativa correta. O ceticismo é a única postura filosófica realmente lógica e unanimemente aceita no campo da teoria do conhecimento. Só pelas essas afirmativas inegáveis, a gente já pode cancelar elas, porque o ceticismo ela não é a única postura filosófica realmente lógica e unanimemente aceita no campo da teoria do conhecimento. Nós temos outras, tá? E vamos então para a questão B. Racionalismo e empirismo são concepções complementares de conhecimento e sua reunião nos aponta para a verdade absoluta. Questão errada, tá? Racionalismo e empirismo, elas são sim, na realidade elas não são apenas complementares. A gente pode pensar, neste caso, que elas são concepções diferentes, né? A gente encontra em uma dessas concepções aquilo que na outra concepção a gente encontra o contrário, como é o caso do nascimento por meio do conhecimento por meio já do nascimento, e o outro valorizando as experiências e os sentidos. Vamos para a letra C. No pensamento filosófico, a importância atribuída à dúvida releva que somos capazes de conhecer completamente a realidade. Tem até uma passagem que fala que o ser humano ele não conhece completamente, aliás, ele conhece as leis que regem a natureza, mas ele não conhece por completamente a si só. Então, esta alternativa ela também está errada. Vamos passar para a próxima. Ele nem conhece completamente a si só, tá? Vamos à letra D. O desenvolvimento do debate filosófico sobre o conhecimento comprova a superioridade do saber revelado pelas antigas mitologias. Essa daqui já dá para sacar que ela está errada já no começo, porque a dúvida, né, ela já começa em cima das mitologias lá nos pré-socráticos, né? Então esta alternativa ela está errada. Vamos ver o que a letra E que nos restou, que é a questão verdadeira, ela nos fala. Na filosofia predomina a tese de que o conhecimento envolve a relação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, né? Falamos isso agora mesmo ali atrás, essa questão correta, letra E de escola. Vamos aí para nosso número 5. Né? Número 5 é um pouco extensa, tá, pessoal? Vamos formular a nossa resposta aqui, mas ela vai acabar ficando um pouco grande, devido ao que vai ser pedido aqui nessa questão. Nas discussões filosóficas sobre a teoria do conhecimento, destacam-se o racionalismo e o empirismo. Caracterize essas diferentes posições sobre a origem do conhecimento. Por isso que ela vai ficar grande, tá? Se vocês pegarem lá no texto, tá? Nós vamos poder ter uma base para se fazer isso, mas ela vai, como é para a gente caracterizar as duas, ela vai ficar um pouquinho grande, tá? Vou formular aqui com vocês, para quem já formulou, apenas complete ou corrija o que está errado. Vamos iniciar então. Para o racionalismo, a verdadeira fonte do conhecimento é a razão, e os sentidos não são um guia confiável para o saber. Segundo o ponto de vista racionalista, o conhecimento é anterior à experiência dos sentidos, a priori, como eu falei para vocês, pois está contido no intelecto humano, tá? Já para o empirismo, não há ideias inatas e saber a priorístico, pois o conhecimento ele inicia-se com os dados do mundo que recebemos com os nossos sentidos. De acordo com os filósofos empiristas, não nascemos com ideias em nossas mentes, mas sim com a capacidade racional, né? Capacidade de raciocinar. Lembrando que vocês podem pausar o vídeo, podem voltar aí, tá? Com mais calma, podem olhar o que falta para completar nas respostas de vocês e podem também voltar, caso apenas com áudio não dê para pegar de primeira, para vocês completarem aí ou corrigirem aquilo que está errado. Ok, pessoal?
Vamos para a próxima questão, que é a questão, módulo 8, o racionalismo. A primeira questão é a questão 1. Vamos lá então. Explique a seguinte afirmação. Para Platão, conhecer é sinônimo de rememorar. Então, o que ele está falando aí? Que o Platão ele afirma, né, que a faculdade racional da alma, né, ela é da mesma natureza das ideias, eterna como seres em si, né? Vamos formular aí então a nossa resposta. Vamos lá então, ó. Em sua concepção de natureza humana, Platão afirma que a faculdade racional da alma é da mesma natureza das ideias, eterna como seres em si. Dessa forma, a racionalidade humana é anterior à encarnação dos seres humanos neste mundo, tá? O conhecimento dos seres humanos é então pré-existente, né? Como a gente viu lá no texto. Sendo assim, o conhecimento é inato nos seres humanos, ou seja, já nascem com ele. Lembra que ele fala que o conhecimento, o Platão, ele fala que o conhecimento já é inato porque o ser ele já nasce com o conhecimento em si, né? Ele já está aí, vamos dizer assim, quando ele chega na encarnação aqui no plano sensível, no mundo sensível, ele já tem consigo o conhecimento. Olha aqui, ó, o conhecimento ele é anterior à experiência dos sentidos, anterior até que o ser humano, da encarnação do ser humano aqui no plano sensível, tá? Ele já faz parte lá do mundo das ideias, que é o plano superior que Platão destaca. Ok, pessoal? Vamos para a questão 2, uma questão de alternativa, de múltipla escolha. Vamos lá. A crença de Descartes, tá, em Deus baseia-se exclusivamente na fé e é incoerente com a postura racionalista deste filósofo. Meus queridos, nós vamos parar aqui, vamos fazer só o módulo 7, pois as explicações de Descartes, ele está no vídeo que eu vou passar para vocês agora. Então, na sexta-feira, vai ficar aí, ó, o módulo 8, o módulo 9. O módulo 8 ele tem apenas 1, 2, 5 perguntas. Daí vai ficar o módulo 9 e o para conferir. O módulo 9 também tem 5 perguntas, sendo que 4 delas são de múltipla escolha. E no módulo 8 também 3 delas são de múltipla escolha. Pessoal, então eu vou parar por aqui, pois eu vou disponibilizar para vocês a parte 2 da conceituação teórica, tá? Para que a gente possa ter subsídio para responder o resto das questões, tá? O para conferir, pessoal, ele é bem tranquilo, digamos assim, ó. Até estou dando uma olhada aqui em uma das questões, ele vai falar exatamente do que nós vimos aqui, só que de uma forma bem resumida, tá bem tranquilo para se fazer. Às vezes até com as explicações dessas questões que nós fizemos até aqui, já seja possível que vocês respondam grande parte aí do para conferir. Ok, pessoal? Então vou estar encaminhando junto com esse vídeo aqui a explicação teórica da parte 2, tá? Para que vocês possam resolver o restante dos exercícios e na sexta-feira nós já corrigimos tudo, tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus, espero que tenha dado aí para compreender e em breve nos veremos de novo. Até a próxima, um abraço a todos, gente!